ordem, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade bondoso, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma parte da palavra bem conhecida. Esses dias aí eu me lembro do Senhor ter dado essa parte, mas cada dia é uma palavra diferente, cada dia é uma conversa de Deus conosco, um diálogo. Deus deu hoje de falar aqui na meditação. Quando nós paramos na nossa meditação, meditando no espiritual, nós estamos conversando com Deus. Deus não estamos. E quando o Senhor está falando aqui, Ele conversa com nós. No nosso silêncio também Deus conversa. Mas veja que o próprio Deus, Ele não quer um monólogo, Ele quer um diálogo. Ele sente falta da nossa comunhão, sente falta da tua oração. Tenham o Espírito Santo de Deus em vós como um companheiro. Jovens, tenham o Espírito Santo da graça em vós, que é corpo e templo do Espírito Santo, ele habita em mim, habita em vós. Mas tenha ele como um companheiro que você tem prazer, é um amigo, você conversa, você dá atenção para ele. E muitas vezes nós entendemos que, mas ele é espírito, como que eu vou? Nós servimos a Deus em espírito e verdade. O Senhor Jesus, quando falou com a mulher de Samaria, ele disse a ela, quando ela começou a reconhecer, ele falou assim, me dá um pouco d'água. Ela falou, mas você sendo judeu, quer dizer, ela colocou a vida terrena, não é? E como nós vimos aqui, ele estava ligando pela cruz as coisas tanto de baixo como de cima. Ele estava ligando pela cruz tanto um povo como o outro. Estava ligando pela cruz tanto o judeu quanto o gentio. A cruz tinha uma cronologia maravilhosa. Era duas madeiras, uma por José e seus filhos, e outra por Judá e seus filhos. E ainda disse lá em Ezequiel, a maior por José e seus filhos, Israel, e a menor por Judá e seus filhos, quer dizer, a menor judeus e a maior gentios. Estou ligando eles na cruz. Mas tinha uma ligação maior ainda. Tinha uma ligação que a terra tinha perdido com os céus.
E agora ele veio para ligar tanto as coisas que são da terra como as que são dos céus. Quer dizer, de lá para cá e daqui para lá. Tanto que ele veio de lá para cá e disse: ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu. Glória a Jesus. Quer dizer, desceu do céu, passou ensinando o caminho, ele disse: agora eu vou para meu Pai, enviarei o Espírito Santo Consolador no meio de vocês, para que ele guie vocês em toda a verdade. Quem é a verdade? É Ele mesmo, é Cristo. Então vocês guiam aí, se vocês sendo guiados por Ele, vocês vão chegar lá comigo. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo mesmo havia alcançado esta graça, de maneira, irmãos, inesperada, de maneira de alguém que perseguia, e que se falasse que era cristão, bastava para ele ter a saga de querer perseguir. Arrastou mulheres, arrastou os cristãos, foi partilhador na morte de Estevão, até que não conheceu Cristo. Mas na hora que ele conheceu Cristo, ele conhecia o nome de Jesus, ele sabia o nome, sabia da história, mas não conhecia o Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos que sabem da história, sabem da Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes, já li a Bíblia tantas vezes, conhece a história, mas não conhece o autor da história, não conhece o Cristo verdadeiro. E aquela mulher de Samaria então falou: você me pede água, você sendo um judeu, e eu, mulher samaritana. Quer dizer, ele falou: se você soubesse, se você parar de pensar nessa aguinha fraca, se você parasse de pensar na raça, se você parasse de pensar aqui nas coisas terrenas, no ódio, se você parasse com tudo isso, você ia saber que quem está falando com você aqui tem condições de te fazer uma fonte dentro de você, de uma água viva, que te faz saltar desta vida para a vida eterna. Glória a Jesus. Isto é receber Cristo, é receber esta fonte, jovens, dentro de vocês, que ela não fala só quando o pai está perto, a mãe está perto, não. Ela é uma fonte que ela jorra aqui dentro. Quando vem a prova e vai te entristecer, ela fala: eu estou aqui. Quando vem o desânimo e vai te jogar no chão, ela fala: eu estou aqui. Quando alguém te abandona, ela grita aí dentro: te abandonaram, mas eu estou aqui. Esse é o melhor amigo, não é? Então veja que o que Paulo agora escrevia, depois que ele conheceu Cristo, ele saiu dali diferente, ele saiu dali transformado. E essa transformação, queridos, nós temos que pedir a Deus que ela aconteça em nós. E preste atenção no que Deus vai dar. A uns, a transformação é num piscar de olho. A outros, a transformação é ao longo do tempo. Não meça a tua crença com ninguém, mas busque melhor Cristo a cada dia. Glória a Deus. Então veja que o próprio apóstolo Paulo, de repente, ele disse, como um abortivo, ele se tornou um apóstolo, e os outros que estavam seguindo Jesus já há tempo, olhavam e diziam: mas como Deus deu tudo isso para Paulo? E ele dá para quem quer, a hora que quer, como quer. Mas ninguém foi menor do que Paulo por causa disto. Ninguém foi menor do que Pedro por causa disso. Deus deu a porção de Pedro, Deus deu a porção de Paulo, Deus deu a porção de João, Deus deu a porção de cada jovem que está aqui dentro. Porque senão você olha para o teu companheiro e fala: ele vai para o céu, olha como ele é forte, ele ora, ele faz isso, eu não tenho. Olha minha companheira, ela testemunha, ela conta a hora, eu parece que não tenho. Importa se você tem Cristo aí dentro. Glória a Jesus. Por isso ele dizia, ele escrevia agora as cartas, irmão, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo que estava com ele, como Deus deu de dizer, quantas vezes nas prisões, a maioria das cartas das prisões ele escrevia. E não te importava se ele estava preso na carne. Eu estou preso, também não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou cantar, e nada. Ele estava meia-noite lá com Silas na prisão, amarrado os pés de corrente. Ô Silas, nós estamos enrolados agora, nós presos aqui, nós vamos ser mortos. O que vai acontecer? Eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que eu tenho agora. Vamos cantar um hino ao Criador. Começou a cantar os alicerces e começou a tremer. As correntes caíram, os portões caíram.
Não se sinta menor e nunca se sinta maior, porque grande é só o Senhor. O dia que o homem receber glória para ele começa a cair. Mas o dia que ele fala, Senhor, não importa o que Deus me deu, é maravilhoso. Deus me deu um dom de orar, Deus me deu um dom de cantar, Deus me deu um dom de evangelizar. Estou pregando pela fé aqui hoje. Está tendo dons de Deus aqui na igreja. Vocês creem que o Senhor hoje vai derramar dons de Deus? Vai sentindo na palavra que você vai sentir. Chegou, outro chegou para mim. Paulo escrevia nas prisões aos santos irmãos, escreveram para os irmãos que estavam em Colossos. E ele escrevendo, bendito é o nome do Senhor, porque a primeira prisão de Paulo, irmãos, lá nos anos 60, 61 até 62, se deu, irmão, porque os judeus acusavam ele pela fé, pela condição dele, e que ele até foi transformado por Cristo. Eles, inconformados, chegaram à condição do julgamento dele nesta condição. Mas a segunda prisão de Paulo já era porque ele era malfeitor, já é porque ele era responsável pelos incendiários de Roma, já estava na mão de um poderoso. Tem prisões e prisões, prisões e prisões. Mas agora Paulo estava sendo condenado por algo que ele não tinha feito, mas os próprios irmãos não compreendiam ele. Os próprios irmãos diziam, mas será que Paulo está sendo responsável? Não, ele está pagando pelo crime. Olha, a ponto que ele escreveu para Timóteo e para Tito também. Ele disse assim, na minha primeira defesa, eu fui até para a defesa e achei que os irmãos iam estar lá para me ajudar, para me defender e dizer, ele não é nada disso, ele não é. Mas já na segunda prisão, né? Mas na primeira defesa, para os irmãos estarem lá e dizer assim, não, ele não é incendiário não, ele é um servo de Deus, ele prega a palavra. E Paulo foi achando que ia chegar lá e os irmãos estivessem lá no plenário para poder defender ele. Mas quando ele chegou lá, ele escreveu, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me defendeu. Mas não importa, tem um que me defende. Isso é ter Cristo, isso é ter fé. E defende, moça. E como você entrou aqui? E depende do que vai acontecer amanhã. A tua crença, a tua fé não é para um mar tranquilo. A tua crença e a tua fé é para um mar balançado, é para um mar agitado. Irmão, dá para ouvir isso aqui. A igreja está passando por turbulências espirituais. O que Deus deu hoje? A força dos ventos soprando os mares, e tudo está agitado. E vocês estão aí dentro do barco. Tem hora que chacoalha para lá, chacoalha para cá, e você ainda fala para tua amiga, eu sou crente. E ela olha para você, mas você ainda é crente? Eu sou crente. Mas você acredita mesmo que vai que eu acredito? Você acredita na palavra acredito? Você acredita que o céu é real? Acredito. Já que você recebeu essa força hoje? Por isso que, queridos, olha só, ele escrevia, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Querendo dizer, não importa se alguém me assistiu na minha primeira defesa, se não assistiu, eu não vou mudar o que eu era. Mas você não foi defendido por ninguém, você está na prisão, você vai ser morto, mas o que importa? Eu tenho um que me defende, eu tenho um que me dá vida, eu tenho tudo. Isso é confiança. Ele dizia, por quanto ouvimos, olha aqui, ele preocupado com os irmãos de Colossos, disse, nós ouvimos falar de vocês. E quando ouvia, ele já dizia, eu tenho, Senhor, que de alguma forma ajudar esses irmãos. Eu tenho que de alguma forma não levar fraqueza, mas levar força. Mas como você vai levar força se você está na prisão, se você está na dificuldade, se você está na prova, se você ouve as vozes na madrugada, falando, cadê o teu Deus? Onde está a promessa? Ninguém entrou aqui nesta tarde, e o adversário nas madrugadas te joga no rosto e diz, cadê as promessas? Cadê aquela coisa linda que você fala que vai ter?
É o que Paulo estava passando na prisão. Ninguém assistiu ele na defesa. Estava já prometido a morte. Mas o que importa? O dono da vida está em mim. Ele me assistiu. Eu não tenho o que perder. Viu, Nero? Viu, rei? Irmãos, olha, perdoa o que eu vou pregar. Viu o rei do inferno? Porque os reis, irmãos, estavam com ele nas mãos. E ele dizia assim: eu não temo. Porque quando vocês pensarem que estão me fazendo mal, vocês estão me fazendo bem. E quanto mais vocês fizerem para mim, mais este evangelho vai se propagar. Mas você morre hoje, Paulo, mas esta palavra vai se propagar lá em 2024. Ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Sabe por quê? Por causa da esperança que vos está reservada. Vocês creem mesmo que tem uma herança reservada a Deus? Não é pergunta do irmão Daniel, não. A palavra conversando com você. Se você não crê, diga aí para o Senhor: Senhor, eu não creio. Eu queria crer. E Deus está dando esta palavra e o Senhor te diz: receba o dom de crer. Bendito o nome do Senhor. Ele dizia que é por causa da esperança que vos está reservada. Olha, irmãos, que bonito isso. Veja que Paulo, quando disse já no final, escrevendo para Timóteo, dizer: eu já estou sendo oferecido por relação sobre o sacrifício, mas o que importa, eu combati o bom combate. E que Deus deu hoje, vocês escreveram a história na graça, porque lá na frente, quando vocês na dificuldade precisarem contar a vossa história, vocês vão dizer: não importa, eu combati o bom combate. Olha Jesus, terminei a carreira. Olha ele encerrando a carreira. Terminei a carreira. Mas Timóteo, eu guardei a fé. Olha isso aqui, a fé que estava reservada, a esperança. E ainda ele disse assim, querido: agora, desde agora, só me resta a coroa da vida, que o justo juiz me dará, e que já está reservada. Olha ele falando aqui, ó: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da que vós ouvistes da palavra pelo Evangelho, a verdade do Evangelho, que chegou a vós como também em todo o mundo. E está chegando, queridos, em todo o mundo. E a propagação do Evangelho é isto: é chegar a todo mundo. Tem gente que já diz: mas será que Cristo vai voltar mesmo? Será que é verdade? Porque as coisas continuam. Só quem não lê a Bíblia não percebe. Deus está cumprindo tudo. Vou pregar pela fé. Estes jovens que estão aqui hoje são testemunhas de Cristo na rua. Quem passa aí na frente dizendo: mas é jovens que estão aí? O que eles estão dando aí? É dinheiro, é prêmio, é trabalho, é alguma coisa? Não, está falando de uma grande herança. Glória a Deus! Tem fé aí para isso? Então nós servimos a Deus em espírito e verdade. E já chegou a vós, como também todo mundo, e vai frutificando. Tem gente que não vê a frutificação, tem gente que vê frutificação em tudo. Tem gente que olha para a lavoura, só vê os bichinhos, só vê as coisas ruins, está comendo a folha, está comendo o tronco, está comendo o outro pé. Mas tem gente que entra lá e fala: está comendo um ali, mas tem 10 bons aqui. Jesus, olha que Deus deve pregar. Não sejam crentes por causa do amigo. Não sejam crentes porque estão aqui dentro da igreja. Sejam crentes em Cristo Jesus. De maneira elementar e profundo. Se um dia o amigo cair,
eu fico em pé. Se um dia eu falar em cair, eu fico em pé. Se um dia eu for em cair, vocês ficam em pé? Isto é amar a Cristo. Isto é empunhar a arma no meio de um exército contra você, com mísseis, com dores, com coisas terríveis, e atirando, e vocês com escudo, mas não um escudo material. Vocês viram os ataques, não é? Lá de Israel, e atacaram, e os antimísseis saíam lá, ia caindo. Outro, veio milhões de mísseis para atacar, mas eles tinham algo que ia planejado. E quando via o míssil vinha, já ia lá, defendia, o míssil caía. Ia lá, defendia, o míssil caía. Ia lá, defendia, o míssil caía. Deus me dá de pregar aqui hoje. Mocidade do terceiro milênio, receba reforço espiritual para a guerra espiritual. Vai dar tudo certinho, viu? Não vai ter guerra, não tem prova, vai dar tudo certo, vai dar certo isso, vai dar certo aquilo, vai dar tudo certo, porque você é crente, mas não falta luta, não falta batalha. Deus não mente, Deus não engana. A guerra que está para vir, vai vir, mas eu te dou arma nova, te dou fogo, te dou ferramenta nova. Nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de pedir, olha isso aqui que profundo, e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Glória a Deus. Quem aqui quer formar numa faculdade? Olha aí, ó. Que beleza. Para formar tem que ter inteligência, tem que ter conhecimento. Não tem? Agora eu pergunto para vocês, e a sabedoria espiritual e a inteligência espiritual, onde vocês alcançam? O que é que vocês buscam para se formar numa faculdade? A inteligência, a sabedoria, vocês buscam nos livros, buscam na internet, buscam nos professores da terra. E para vocês alcançarem a inteligência e a sabedoria do céu, aonde vocês vão buscar? Glória ao nome do Senhor. Quantos pagam para se formar? A maioria pagam. Tem horas e horas de estudos, e às vezes para alcançar, olha aqui, ó, ligando as coisas da terra com as coisas do céu. Não é o que está escrito aqui? E para se formar espiritualmente, para ter um diploma no final, será que não compensa vocês buscarem esses dons da sabedoria e da inteligência? Aonde está escondido isso aqui? Aonde tem este dom? Aonde tem esta sabedoria e esta inteligência? Olha o nome dele aqui, ó. Está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso, jovem, guardem isto que Deus dá nesta palavra hoje, e estava nos conselhos que Deus dá agora. O tempo que vocês estiverem no estudo espiritual em espírito, lendo, meditando, orando, comunhão, o Senhor me dá de pregar aqui, vai ser gotas de azeite, de inteligência, de sabedoria, caindo no vosso alforje. Vocês creem que está caindo as gotas de azeite aqui? Glória a Deus. Enchendo a tua condição, te fazendo um moço forte, uma moça forte. Quando a tua própria mente, quando se eleva
transforma nas fraquezas da vida. Vem alguém no teu ouvido e diz: você é fraco, você é fraca, você está sozinho, você está sozinha. E de repente vem o Senhor e te diz: você é forte, eu estou com você, você é forte, eu te ajudo. Glória a Deus. Ele dizia: para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. A força de Deus é para isto. Lá é para formar e pegar o diploma. Aqui é para andar dignamente diante do Senhor. Porque nós andamos dignamente diante do Senhor e dos homens. Mas está chegando o tempo que, para andar dignamente diante do Senhor, guardem isto que Deus está dando aqui para você e para mim. Para andar dignamente diante do Senhor, vai se tornar indignos diante dos homens. Não vão aceitar a tua crença, não vão aceitar a tua fé, não vão te aceitar como amiga com os costumes da fé. Glória a Deus. Não vão te aceitar como amigos com a inteligência e a sabedoria espiritual. Vão querer contornar a tua fé, vão querer conturbar a tua crença, vão querer conturbar a tua esperança. E o Senhor hoje manda esta palavra e te diz: se você crer no Senhor, Ele te aumenta esta fé, Ele te aumenta essa esperança. E Deus me dá de pregar aqui. Tem uma moça que está aqui e você está lá atrás. E o diabo está levando embora a tua fé, a tua esperança e a tua inteligência espiritual. Com gozo, dando graças ao Pai, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Vocês estão vendo aqui o reino? Quem é que reina aí? Quem é que reina aqui? É Cristo. Por isso ele diz: porque o qual ele é a imagem do Deus vivo, invisível. E Ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer, é o primeiro. Por quê, irmãos? Que criação é essa que Ele é o primeiro? Não é só lá quando Ele foi feito antes de tudo. Aqui como homem, porque tinha muita criação de Adão. Mas agora que Ele estava fazendo uma outra criação. E Ele era o primogênito. Ele é o primeiro que venceu a morte e saiu dela. Ele diz: os que vierem em mim irão à morte e sairão dela. Ele é o primogênito. Ele era o unigênito Filho de Deus, único. Mas ele desceu como único e subiu como primogênito. Bendito é o nome do Senhor. E agora, ele dizia aqui, ó: Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? Se nós somos o corpo e Ele é a cabeça, é por isso que é dele que vem a inteligência. A inteligência para as coisas terrenas vem aqui, ó, desta mente, desta cabeça. Mas quando nós vivemos em espírito ligado a Cristo, a inteligência vem daquela cabeça. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele é a cabeça, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Olha aqui, ó, para que em tudo ele tenha preeminência. Porque assim foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Glória a Deus. Tudo que você precisar para vencer, Ele tem.